A autora é uma pesquisadora e hoje vem nos acompanhar nesse momento. Eu tenho assim o maior respeito, o maior carinho. Professora do Museu de Artes Sacras de São Paulo, coordenadora do Grupo de Pesquisas Artes Sacras no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo. A alegria de receber a autora do livro Maria Madalena, História, Tradição e Lendas, Vilma de Tomasso. Vilma, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada por estar Eu tô muito empolgado e eu tô muito interessado nesses assuntos. Eu tenho certeza que hoje, nessa madrugada, a gente vai assim trazer muita informação, muito conhecimento mesmo bíblico, a importância, a presença das mulheres na Bíblia e de forma especial Maria Madalena. Eu posso começar perguntando a primeira dúvida que eu tenho, você que está em casa, né? Tá sabendo que a gente fez aqui uma brincadeira. Coloca de novo aí, ô Natanzinho, coloca na tela aí de novo a brincadeira que a gente começou hoje, porque eu vou dar de presente esse livro. Mas é assim, ó, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, o que Jesus disse àquela mulher pega em adultério? Filho, filha, não posso fazer nada. Letra B, eu também não condeno você, vai e não peque mais. Letra C, tudo na vida tem consequência. Bom, eu acho que eu sei ali a resposta certa, mas deixa eu começar perguntando para quem entende. Vilma, tá tudo bem com você? Tudo em paz? Parabéns pelo trabalho, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é um dos livros, assim, de maior investimento da Editora Paulus, pela qualidade dele. Também. Hã? Tem outro que eu trouxe de presente, para você dar de presente para os seus. E o outro, o que é? Foi o Cristo Pantocrator. Eita, também todo ilustrado. Sim. Depois a gente precisa fazer depois um programa sobre esse. Ó, muito obrigado. É presente mesmo para nós? Presente para... E esse, depois posso falar? Falo Pode, agora. Claro. Eu encontrei uma vez uma moça muito simpática, muito bonita, que falou para mim que estava escrevendo sobre a Irmã Dulce. Ah, sim. Aí eu soube que você pode entregar esse livro para ela. Eu falei, eu estou escrevendo um livro sobre Maria Madalena. Ah, que bonitinho. Eu vou entregar com muito carinho. Então no final eu pego esse livro, bom, pode ser? Que legal. Esse tem endereço, certo? Vou entregar para a Mariana com muito carinho. Sim. Eu comecei colocando essa pergunta, essa brincadeira que a gente fez, tal. Mas essa mulher que foi pega em adultério, ela é Maria Madalena ou não é Maria Madalena? Não é a Maria Madalena. Não é a Maria Madalena. Então minha produção, nos salvamos em um vexame que a gente ia dar. Por quê? Porque a gente estava certo que era Maria Madalena. Tanto assim que foi pega em adultério, apedrejamento. Então estava ali Maria Madalena. Não é Maria Madalena, era uma outra mulher. Uma mulher adúltera. Adúltera, mas não tem nenhum nome, né? Não. E João cita muito Maria Madalena. Se fosse a Maria Madalena, por que não? Nesse o evangelista episódio, João teria escrito Maria Madalena. Perfeito, perfeito. Agora, pela história da Maria Madalena, a gente sabe que aquela mulher não é Maria Madalena. Ok, então a mulher que foi apedrejada, coloca de novo aí, Natanzinho, na tela a pergunta. Atenção, minha gente, não é Maria Madalena, tá? Então, a primeira informação nessa madrugada que você está tendo é o seguinte: aquela mulher pega em adultério e que os homens, a começar pelos mais velhos, foram se retirando, porque iam todos apedrejar aquela mulher. Esta mulher, ela não é Maria Madalena. É a primeira informação, então, que nós temos, que a Vilma de Tomasso está trazendo para a gente, tendo como base o seu livro Maria Madalena. Tem muita confusão, né? Assim, eu já vi muito, assim, pregação, inclusive, de gente dizendo Maria Madalena, que estava ali prestes a ser apedrejada e assim por diante. Não é Maria Madalena. Mas sabe por que essa confusão? Por quê? Por causa do cinema. Foi no século XX que isso começou, com a chegada do cinema, a colocar, inclusive, tem um fato muito interessante. No livro Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ele que fez uma pesquisa tão grande, né? Ele coloca Maria Madalena como adúltera. Ele a coloca também. É claro então, que isso veio muito do cinema também. Entendi.
Mas isso, ela começou essa confusão posteriormente, né? Então vamos, a partir desse momento, aprender de uma vez por todas quem foi Maria Madalena. O que é que os textos bíblicos nos possibilitam dizer? Esta foi Maria Madalena. Pode ser por aí? Pode, lógico. Vamos falar dos evangelhos, dos 4 evangelhos canônicos. Quem foi Maria Madalena? Uma discípula muito amada de Jesus, discípula fiel. Ela aparece, o primeiro episódio em que ela aparece é em Lucas 8, de 1 a 3. Tá. Quando o evangelista Lucas fala de mulheres que seguiam Jesus e Jesus curou essas mulheres. Porque quando a gente fala de cura, a gente não está falando só cura física. Nós somos doentes também, né? Nós precisamos da cura de Jesus para a nossa conversão. Aí nós estamos falando, por exemplo, de conversão de vida, a gente está utilizando a cura como cura também emocional, pode ser, sim. espiritual. A plenitude. As feridas da alma. Tudo. Tá. Então, nesse episódio, Jesus cita algumas mulheres, dentre elas Maria Madalena, estou falando de Lucas 8, de 1 a 3, e fala que Jesus expulsou dela 7 demônios. Bom, mas o que era demônios naquela época? Nós temos que voltar no contexto histórico. Qualquer pessoa que tinha uma doença física, por exemplo, se ele era surdo, ele tinha um demônio no ouvido. Assim que se entendia naquela época. Demônio não tinha a ver com moral, tinha a ver com doença também. Então não era só, não tinha uma conotação moral. A gente tem que entender isso. Não é aquela história, por exemplo, de demônio ligado ao inferno que a gente tem hoje, por exemplo. Era, por exemplo, um endemoniado eram às vezes pessoas que tinham problemas de... Uma epilepsia, por exemplo. Epilepsia, exato. O epilético era um endemoniado, porque ele tinha ataques de epilepsia. Então, ele era um endemoniado. Tem muitos, Jesus cura muitos endemoniados, mas tinha essa conotação. Então, Jesus expulsou dela 7 demônios. Essa é a primeira coisa. Fala de outras mulheres. Uma outra coisa nesse mesmo pequeno trechinho lá de 1 a 3, Lucas 8, fala assim, essas mulheres seguiam Jesus com seus próprios recursos. O que quer dizer isso? Elas eram mulheres que eram abastadas, tinham posses. E olha, elas não estavam lá para servir aos discípulos e a Jesus. Elas estavam lá para patrocinar, porque Jesus viajava. Jesus ia de cidade em cidade. Eles precisavam dormir, eles precisavam comer, eles precisavam de vestes, né? A gente sabe que quando a gente viaja, a gente precisa ter recursos para pagar por aquilo que a gente precisa. Então, olha a importância dessas mulheres. Essas mulheres, você acha que, então... Você acha não, seus estudos levam a essa conclusão. Eram mulheres que davam suporte, inclusive financeiro, ao próprio Jesus e aos seus discípulos. Sim, está escrito, né? E não é uma conclusão minha. É algo que outros exegetas também falam. Uau! Porque as escrituras, elas são interessantes, porque aí fala assim, nossa, falou de tanta gente e não fala mais de Maria Madalena, mas o que nós temos de Maria, mãe de Jesus, a mulher mais importante da Bíblia, que é Nossa Senhora? Quantas coisas nós temos dela? Uma outra frase. Pouquíssimas. O silêncio. Silêncio de Maria, é famoso o silêncio de Maria, quer dizer, não é pelo fato da pessoa não ser citada, não ter tantas citações na Bíblia, que ela é menos importante. Quem que vai tirar a importância de Nossa Senhora, que trouxe a salvação para nós, né? E ela é menos citada, estou falando de Nossa Senhora, Maria, a Virgem Maria, ela é menos citada do que Maria Madalena. Maria Madalena é mais citada do que Nossa Senhora. Agora, não é por isso que ela é mais importante do que Nossa Senhora, de jeito nenhum.
Então, a segunda conclusão que a gente pode tirar é que essas mulheres que seguiam Jesus eram mulheres que tinham algumas posses. Sim. Perfeito? Certo. Vou para um terceiro passo, então, porque essa é a madrugada para eu e você que estamos em casa aqui, ó. É para a gente aprender mesmo, tá? São coisas que, em geral, a gente não ouve, mas tudo baseado em estudos muito sérios, estudos muito profundos. Quando a gente fala, por exemplo, sobre essas mulheres, é impressão minha ou essas mulheres não ganham destaque suficiente na Bíblia como sendo protagonistas? Me parece, ou na nossa cultura de interpretação, sempre os homens parece que assumem um certo protagonismo de estarem ali mais conduzindo o processo de evangelização. E as mulheres um pouquinho mais distantes, um pouquinho mais assim periféricas na situação. Isso corresponde à realidade ou é uma coisa que a minha mente formou em base a, quem sabe, até preconceitos sociais e assim por diante? Eu acho que é uma visão moderna nossa, Tá. de um contexto antigo, né? De um contexto de 2000 anos. Porque se a gente pensar bem, veja, mulheres que seguiam Jesus com seus próprios recursos, elas eram uma coisa nova, porque como já se viu, mulheres, a gente não sabe se elas eram viúvas, se elas eram solteiras, mas elas tinham posse, se elas eram herdeiras dos seus pais, dos seus maridos, ou mulheres que não tiveram filhos e puderam acompanhar Jesus. Elas já eram mulheres muito à frente do seu tempo. E eu escrevi no terceiro capítulo do livro, eu ponho a relação que Jesus tinha com as mulheres, que era diferenciada, porque elas tinham... Existe toda uma cultura naquela época, a gente tem que entender. Por exemplo, as mulheres, muitas vezes, não se sentavam à mesa, elas serviam o homem para que ele fizesse as refeições. Mas não era hábito a mulher sentar-se à mesa. Jesus fazia as mulheres sentarem à mesa. A gente percebe isso porque vê que ele estava sempre com os amigos. Ele vai à casa de Marta e Maria. Essa Maria que ele foi à casa de Marta e Maria, não é Maria Madalena? Então, não é. Tá. Por que não é Maria Madalena? Maria Madalena é chamada Maria Madalena porque ela nasceu numa cidade na Galileia chamada Magdala ou Magdala. Eu estive lá, inclusive o livro começa com essa cidade, que é a origem dela. E Magdala, né, é uma cidade que fica na Galileia, e Betânia, a cidade da Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, Betânia fica perto de Jerusalém. Então, uma está aqui, a outra aqui. Ok, geograficamente... Então, geograficamente impossível. Impossível de ser a mesma pessoa. Uma é de uma cidade, outra é de outra cidade. Ok, tá claro. E tem uma terceira mulher também. Espera aí, então. Espera um pouquinho. Olha, eu sei que a Vilma tem uma terceira mulher, mas eu queria me adiantar um pouquinho, porque minha curiosidade não me deixa mais ficar aqui sem perguntar. Uma mulher derramou perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali disseram assim, que desperdício. E Jesus disse, deixem essa mulher em paz. E ela muito amou, porque muito foi perdoada. Essa mulher, então, na minha conclusão, também não era Maria Madalena. Não. Então, mas meu Deus do céu, tá caindo tudo por terra. Não vai cair por terra. Não vai cair por terra. Vai ver que não vai cair por terra. Ah. Essa mulher também aparece, você leu Mateus, ela aparece em Lucas 7. Ok. Lucas 7, no finalzinho do capítulo, que é um capítulo longo. Tá. Termina no versículo 56. Então, Jesus foi na casa de Simão o fariseu, entra uma mulher, chora muito, com as lágrimas ela lava os pés de Jesus, com os cabelos ela enxuga e depois ela derrama um bálsamo. E os fariseus que estavam lá falam assim, bom, se ele fosse
mesmo um profeta, ele saberia quem é que está tocando nele. Porque também na tradição, na época de Jesus, na tradição judaica, não se podia tocar. Exato. Não é? Uma pessoa em pecado, por exemplo, uma pessoa pecadora, uma pessoa que não fazia parte, assim, de alguém muito escolhido, muito preservado, não podia ter acesso dessa forma, né? Não. E Jesus fala justamente isso, né? Ele adivinhando, porque Deus, né? Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Deus humanado, né? O Deus, o Verbo que se fez Ele sabe carne, o que é que está no pensamento daquela turma. Ele sabia o que eles estavam pensando, né? Ele falou assim, eu cheguei aqui, vocês me acolheram dessa forma. E essa mulher não. Olha o que ela fez. Se ela muito pecou, ela muito amou. E ela ia ser lembrada também. Ele fala isso. Então é algo que fica marcado. Final do capítulo 7 de Lucas, não é? Ok. O que acontece no capítulo 8? Ele fala de Maria Madalena. Aí as pessoas, sabe, onde não tem informação, a gente coloca, o nosso cérebro coloca. Certo. Então, foi uma construção que o povo mesmo foi fazendo durante séculos isso. Então, é Maria Madalena, então é aquela mulher lá, porque ela devia ser pecadora, então deve ser ela. Só que a Marta, irmã de Lázaro, sim, né, de Maria. De Maria, não, Maria, irmã de Marta e Lázaro, desculpa. Certo. Maria, irmã de Lázaro e Marta. O que ela fez? Ela também ungiu Jesus. Alguns evangelistas falam que foi no pé, outros na cabeça. Certo. Então, pera um pouquinho, mulher, Marta também. Então é Maria de Betânia, a pecadora anônima de Lucas e Maria Madalena são a mesma pessoa. Ficou no imaginário. E as pessoas já tinham uma grande devoção por essa mulher. Ok. Povo. Até que, num contexto do século VI, um grande papa, chamado Papa Gregório, que se tornou Papa Gregório Magno, estava vivendo uma situação difícil em Roma. Ok. Então, tinha a peste, pobreza, invasão. E naquela época, o povo tinha certeza que morria ou ia para o céu ou ia para o inferno, porque ainda o purgatório estava sendo estudado, demorou 1000 anos, né? A teologia do purgatório. Então, ele falou, não, vocês... O que as pessoas pensavam naquela época? Aí estamos no ano 500, né? Sim. Isso. Século VI, ano 500 e qualquer coisa. Falei, mas eu pequei, me confessei, o padre me perdoou. Aí eu saí da igreja, da confissão, sim, cometi um pecado. Ok. Vou para o inferno de novo. Então, eles tinham essa consciência e tinham esse medo. O Papa Gregório, ele foi tão misericordioso que ele escreveu sobre Maria Madalena, unindo já o que o povo já fazia e falando assim, vejam, ela tanto pecou, mas ela muito amou. Então, porque o pecado faz parte da nossa vida, não tem... Diz que os santos pecam 7 vezes por dia. Imagine, eu pelo menos estou pensando em mim. E o número 7 na Bíblia também é significativo, né? Plenitude, completa, quer dizer... Então, a nossa condição é de pecado mesmo, nós somos pecadores, é isso. Mas a nossa grande alegria com a vinda de Jesus, o que foi? A nossa reconciliação. Ele veio para nos levar de volta ao Pai. Quer dizer, e o que a gente precisa para voltar ao Pai? E esse pensamento todo que você está desenvolvendo com base naquilo que Gregório Magno, Papa, disse sobre essa ideia de misericórdia. Sim. Ele falou, olha, tudo bem, você pecou, mas se você amar, Deus é amor. Então, se você amar, você está no caminho de Deus. Deus não vai ver o quanto você pecou, Ele vai ver o quanto você amou. O amor essa é a ideia. cobre uma multidão de pecados. Exato. Então, o que eu estou falando, eu estou relatando algo que está nas Escrituras, nos exegetas, na teologia cristã. Não é uma coisa da Vilma que inventou para colocar aqui, de jeito nenhum. Perfeito. Tem toda uma base teológica. Então, foi um ato de misericórdia. Porém,
Isso que é importante. Por isso que eu traduzi e coloquei as duas homilias que o Papa fala sobre isso, a homilia 25 e a homilia 23, que eu recomendo que quem tiver o livro leia, porque ela é uma exaltação à mulher. Tem um capítulo aqui específico sobre o Papa Gregório Magno. E é depois ali que vai o ser... anexo, Tá. tem no final, tem o anexo com as duas homilias, as homilias completas. Em que sentido uma exaltação da mulher? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Tá. Não vou falar tudo, porque senão tira a graça do livro. Ele fala assim, Pedro traiu Jesus. Maria Madalena nunca fez isso. Olha só. Isso, essa é uma reflexão do ano 500. Sim. Uau! Aconteceu uma coisa muito interessante nessa tradução. Posso contar? Pode, claro. Eu consegui, porque eu via muitos comentadores falando que o Papa Gregório manchou a imagem de Maria Madalena. Em que sentido? Porque ele juntou com a pecadora anônima e então Maria Madalena não era pecadora. Essa confusão aí, então ela começou no lugar certo, quer dizer, não é uma coisa só, não. assim, algumas pessoas desinformadas que foram, não, surgiu ali. Ele já começou a fazer a ligação. Não, mas ele sabia quem ela era, ele fez em misericórdia, foi um ato de misericórdia. Ok. Eu escrevo tudo aí no terceiro Perfeito. capítulo, está tudo explicadinho. Minha pesquisa, foi uma pesquisa, né, Dalcides, não é algo que eu inventei, não é uma ficção. Perfeito. Quando ele fala sobre a Maria Madalena, ele faz a exaltação justamente, e ele foi mal interpretado, porque muitos teólogos modernos falam que foi ele o que fez essa ligação, e não foi. Quando você lê, o que eu ia contar é o seguinte, eu pedi para uma tradutora, porque eu estava muito em cima, inventei de colocar esse anexo no livro. E a Paulus, eu já deveria ter entregue para Paulus. Mas aí eu pedi para uma pessoa fazer para mim em francês, do francês para o português. E essa pessoa não é assim, religiosa e tal. Ela se emocionou às lágrimas quando ela fez essa tradução. Ela falou, Vilma, mas que coisa maravilhosa, o que é isso? Que coisa linda, como ele fala da mulher. Então, uma pessoa que não é religiosa foi fazer um trabalho profissional. Com esse então, texto. eu acho que para mim foi um sinal que eu deveria mesmo ter colocado esse anexo. E eu escrevo no final. Que número que é o anexo? Você sabe qual é o número do anexo? Não? O anexo 1 e o 2, eu acho. 1 e o 2, tá. Então, no finalzinho, aqui, viu, gente? Aqui, olha. Tá. Página 231. Ok. Então, tá aqui, no finalzinho do livro, nós temos o anexo 1 e o anexo 2. Tá aqui, só para você, então, que está em casa, que vai ter o livro em mãos, depois já ir buscar. Perfeito. O que fez com que ela se emocionasse? É o jeito de falar sobre as mulheres. Em especial a Maria Madalena, porque as mulheres sempre foram muito fiéis a Jesus. A gente pega São Paulo citado hoje, segurou as vestes de Estevão para ele ser apedrejado, estava na estrada de Damasco justamente para perseguir os cristãos e até matar se fosse preciso, né? Ele toma uma invertida, né? Exatamente, aí ele cai por terra. Cai por terra. Exatamente. Muito simbólico isso, por sinal. Muito, muito. Caiu e não levantou mais, né? Porque... Ele passou, e o texto me parece que diz que ele passou alguns dias sem poder enxergar direito. Então, você está entendendo tudo o que está acontecendo aqui nessa madrugada, né? São 55 minutos de um novo dia que está só começando. E é informação assim que não acaba mais sobre as mulheres na época de Jesus, sobre a fidelidade das mulheres a Jesus e a missão de Jesus. Tanto assim que você falou agora sobre as mulheres em momentos assim muito exigentes, a própria cruz de Cristo diz ali que Nossa Senhora estava ali, né? Maria estava ali aos pés da cruz, cercado de algumas mulheres.
Os 4 evangelistas citam Maria Madalena, os 4. Interessante. Então, Maria Madalena é importante, porque ela acompanhou, ela foi discípula fiel, Certo? ela ajudava a manter Jesus e os discípulos, Tá. e ela também esteve presente na paixão, morte, ressurreição e assim, privilegiada por São João, porque ela é a primeira a receber a notícia da ressurreição. Ah, esse ponto que eu O queria Cristo tocar. ressuscitado, e tem mais uma coisa. Ele pede para ela, João 20, vá e anuncia aos meus amigos. Ela é a primeira apóstola. E olha, Hipólito de Roma, anos 200, gente, anos 200, Ou chama seja, Maria 1800 anos Madalena, atrás. chama Maria Madalena de apóstolo apostolarum. O que quer dizer isso? Apóstola dos apóstolos. Apóstola dos apóstolos. Discípulo é quem segue, apóstolo é quem anuncia. Então, ela anunciou àqueles que iam anunciar. E não é agora que a gente reconhece Maria Madalena. Maria Madalena foi reconhecida sempre. Às vezes as pessoas me perguntam, Vilma, desde quando Maria Madalena é santa? Eu falei sempre, sempre. Ela foi a primeira a ver Jesus, segundo... Então, ela sempre foi santa. Quando eu vou te ouvindo falar, aí você já quase respondeu a minha outra dúvida. Aquela mulher que se encontrou com Jesus e achou até que ele era talvez o jardineiro ali e tal, esta é Maria Madalena. Sim, está dominada, né? Tem o nome dela lá, Maria Madalena. Esta Maria Madalena que vai anunciar aos discípulos, e por isso a grandeza de Maria Madalena junto aos discípulos, junto ao próprio Jesus. Sim. Quando eu olho para tudo isso, eu digo o seguinte, o papel da mulher, né? Nessa primeira comunidade cristã, nós estamos aqui falando dos anos 30, 40, 50, quando Jesus morre na cruz, ressuscita. A gente sabe pela tradição da nossa fé que vem o Espírito Santo e eles estão reunidos. Ali naquele lugar chamado cenáculo estavam também algumas mulheres. Deve. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A missão, por que não tem, por exemplo, uma carta escrita pelas mulheres? Tem a carta de São Paulo, a carta de Tito, a carta de Pedro, mas por que as mulheres não colocaram ali a caneta para... A caneta, modo dizer, né? Mas... Olha, a gente pode ter várias respostas. A primeira que eu gosto de falar sempre é que a mulher tinha um papel muito específico naquela época, que era cuidar da casa, cuidar do lar. E o homem também. Por que era específico? Porque eu sempre falei que a mulher estava associada a um homem, porque era obrigação do homem, e era uma falta de dignidade muito grande se ele assim não fizesse, de cuidar da mulher. Tem várias coisas que a gente vê na lei judaica sobre isso, né? Inclusive, se o irmão mais velho morria, o outro irmão se casava com a viúva para dar filhos em honra daquele irmão. Quer dizer, existia toda uma obrigação também em relação às mulheres. Elas tinham que ser cuidadas pelos homens, pelo pai, pelo marido, se não tivesse nem pai nem marido, pelo irmão. Era uma obrigação do homem. Então, eles tinham papéis muito específicos, né? Uma das razões pode ser essa. Tem várias perguntas que eu queria colocar. Ô, Natanzinho, eu vou fazer o seguinte, tem mais perguntas aqui, hein? Por exemplo, sobre a arte sacra, né? Tá bom. Você pode ficar um pouquinho mais? Posso. Porque me falaram assim, Dalcides, tem meia hora de coisa. Nós já estamos aqui já há 40 minutos e vai continuar a Vilma junto com a gente. Agora, me deixa dizer uma coisinha para você. Muitas e muitas vezes a gente se encontra com algum personagem na Bíblia e a gente diz assim, nossa, eu estou identificado com essa personagem. Tem uma mulher que
mais do que eu perguntar, eu vou começar cantando e depois eu vou pedir para Vilma falar um pouquinho sobre ela. É uma mulher que se encontrou com Jesus ao lado do poço. Daquilo que eu sei, ela não tem nome, né? Me parece só ser chamada de samaritana. A música diz assim: luz para o meu viver, paz no meu coração, és o meu caminho, a minha vida. Tu chegaste bem perto de mim, me pediste água para beber. Lembra da cena, né? Eu confesso que não entendi o teu olhar, mas eu entendi que ali havia muito amor. O teu modo de falar de Deus me encantou, deu vida ao meu ser. Eu já nem me lembro em que parte eu deixei. Tantas coisas que não me deixavam ser feliz. E diz o texto, ela se esqueceu do balde que ela levou, saiu também contar para a cidade toda. Luz para o meu viver, paz no meu coração, és o meu caminho, a minha vida, a minha vida. E eu, certa vez fiz essa canção lembrando dessa personagem, né? Chamada Samaritana, que foi buscar água no poço. Quando a gente fala, olha, ela não tinha nome, mas ali o importante é o samaritano mais que o nome, é isso? É o samaritano, porque os samaritanos eram rejeitados pelos judeus, né? Jesus pede a uma mulher samaritana água. E não podia nem conversar com um samaritano. Na época não podia conversar, né? Ainda mais ele sendo um judeu, ela se espanta também. Ele fala assim, você não pode conversar comigo, né? E sabe o que é interessante? Que Jesus fala, ele sabe que ela já teve 5 maridos, vive em concubinato, né? Que naquela época era um pecado. Mas o que ele faz? A gente vai lá no livro do Apocalipse. Eis que faço novas todas as coisas. Quer dizer, essa é a esperança que nós temos, sabe? A nossa memória, ela é muito ligada ao passado. Então, nós temos muita depressão, muita mágoa, muitas coisas. A cura verdadeira de Jesus é justamente na nossa memória. É por isso que eu falei que, na verdade... Ele visita o passado dela, é isso? Sim, ele sabe que ela sabe, foi. Ele vai tocando nas feridas, mas de um jeito muito delicado, em nenhum momento com uma condenação. Delicado, muito elegante, gentil. Isso. Jesus, né? Deus é muito... É tudo isso que a gente acabou de falar. E ele fala, olha, eu sou água viva, quer dizer, esqueça isso. Já esqueci. Quer dizer, e ela foi, veja, ela foi anunciar. Como Maria Madalena anunciou depois a ressurreição, quer dizer, viu como essa é a mensagem de Jesus para nós hoje. Porque Jesus não é algo do passado, ele é presente, né? Quando a gente vai à Eucaristia, a celebração eucarística, que o padre fala, o Senhor esteja convosco, nós respondemos, Ele está no meio de nós. E não é uma verdade. Então, a gente precisa viver essa verdade. Eu acredito
que se nós aprendêssemos desde cedo isso, muito crianças, a que Deus é perdão, é misericórdia e que nós realmente somos pecadores, mas que Ele faz novas todas as coisas e o que importa na balança mesmo, na hora, né, que o São Miguel vai ver qual é a balança, o que importa é o quanto a gente amou. Primeiro, eu acho que a gente ia ser mais bem resolvido, ia viver mais feliz. Essa Ia falar mais da graça. Essa é a boa nova, né? Agora, a gente mesmo não se perdoa, às vezes a pessoa vai, faz a sua confissão para o lindo sacramento da reconciliação, mas ela não se perdoa. Quer dizer, a gente quer estar no lugar de Deus, né? Ele perdoa, mas a gente não se perdoa. Uma outra mulher na Bíblia que me chama muita atenção, mas eu vou cantar essa música daqui a pouquinho. A música, o Natanzinho, procura a letra para mim, que eu não lembro de qual. Ela queria ver Jesus, ela queria ver Jesus, tocar seu manto e ser curada. Mas antes disso, deixa eu dar uma olhadinha que a minha produção preparou um material muito interessante, muito bacana mesmo, no mosteiro de Nossa Senhora da Paz. E conversou com a irmã Marta Lúcia e falou sobre arte sacra. Eu queria que você que está em casa entendesse um pouquinho que é um trabalho assim de pesquisa sobre alguém que eu tenho o maior respeito, porque foi um dos nomes mais fortes da nossa história, da arte sacra, Cláudio Pastro. E eu realmente aprendi muito, mas muito, muito, muito com o Cláudio. Tenho maior carinho, maior admiração e saudade. Acompanha esse VT, vai lá. A arte sacra é a arte muito antiga, já do início da era cristã, e nós podemos encontrá-la de diversas formas. Por exemplo, os afrescos nas catacumbas foram as primeiras expressões dessa arte sacra cristã. E é uma arte repleta de simbologias, todas as simbologias na Sagrada Escritura, em que qualquer sinal não é ao acaso, tem uma explicação e uma simbologia a que ela representa. É uma arte mais objetiva, cristológica, em que o Cristo é o centro. Cláudio Pastro é um nome muito conhecido, né, atualmente mundialmente. Ele se especializou na arte sacra, dedicando mais de 40 anos ao estudo da arte sacra. Essa igreja foi reformada no ano de 2000, ela precisou ser ampliada e todo esse projeto do altar, do ambão, né, da sédia, é do Cláudio, assim como esse painel, que ele concluiu em 2002, quando a igreja foi novamente dedicada ao Cristo ressuscitado. Esse painel tem o Pantocrator, né, no centro, ele é o Senhor da glória, então é o Cristo na glória, e as palmas de vitória em torno do Cristo. Ele tem, né, o livro da vida e tem a palavra Eu Sou, que mostra a divindade do Cristo. Ele está com a mão direita levantada, mostrando também ser homem e Deus, abençoando, né, a todos que aqui vêm. Depois o Cláudio pintou a Nossa Senhora da Paz, que é a padroeira do nosso mosteiro, e ela está a caminho, porque o lema do mosteiro é In Viam Pacis, no caminho da paz. Posteriormente, o Cláudio pintou São Bento e Santa Escolástica, que está do outro lado, e também conduz as pessoas que vêm ao nosso mosteiro a esse único necessário. Eles apontam ao tabernáculo que fica por detrás, né, desse painel, e eles também querem conduzir todos os que aqui vêm para aprofundar esse mistério do Cristo ressuscitado. Eu acho que a arte sacra é um dos maiores patrimônios da igreja. É o patrimônio cultural, né? O patrimônio sacro. Ela nos ajuda a nos unirmos ao Cristo. Ela quer diminuir essa separação nossa para Deus. Nossa, estou
Estou encantado. E eu reparei aqui, olhando para essa imagem, né, que foi produzida em 2002, né, Sim. pelo Cláudio Pastro, é a mesma imagem da capa deste livro aqui. Sim. É isso? Sim. Olha aí, o Cristo, o que é Pantocrator? Pantocrator é o Cristo do primeiro milênio. Do primeiro milênio eu quero dizer o seguinte, a igreja, nos primeiros 1000 anos, ela era una, ela não tinha essa divisão do Oriente com o Ocidente. Aconteceu em 1054. E era muito comum nas absides das igrejas, aquela cúpula assim que tem quando o fiel entra, né? Tinha um Cristo, geralmente ou sentado ou de busto só, com o livro e com a mão abençoando. O livro é as Sagradas Escrituras, né? E a bênção, né? Grega, que eles chamam. E por que tinha? Porque tudo tinha um significado simbólico. Quando o fiel entrava na nave da igreja, ele sabia que aquele caminho era a vida dele. E no santuário, no altar, vamos dizer assim, ele era o final da vida dele, que ele estava caminhando para o Cristo. Okay. Agora, o que significa Pantocrator? É o Deus Criador, nessa figura estão reunidos Deus Criador e o Filho Redentor, que são unidos pelo amor do Espírito Santo. Então, é a Trindade, o Cristo Pantocrator. A Trindade está expressa aqui, sim, nessa sim. mão, com esse símbolo? Esse símbolo é a bênção. Aqui, nesse símbolo, olha, eu vou mostrar, não sei se dá para ver muito bem. Eu estou mostrando aqui na capa do livro também, ó, mas agora... O que é esses esse aqui, esses dois dedos juntos? Duas naturezas. Ok. Divina e humana. Ok. E esses 3 dedos, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas da Santíssima Por Trindade. quê? Porque era inconcebível no primeiro milênio retratar Deus Pai. Quem é que se mostrou para nós? Só o Filho. Então, só o Filho pode ser retratado. Eu estou observando uma coisa, que não sei se é neste livro, mas que se faz uma citação, eu não sei se é um polonês, quem que é o padre? Esloveno, que expressa na maravilha dos mosaicos e na pintura, Padre Marco Ivan Rupnik. Marco Ivan, é isso? Rupnik, sim. Por que a importância desse padre? Marco Ivan. Bom, a capa do livro é dele. Ah, entendi. Mas Esse não é livro por aqui. isso só. Ah. Ele é muito mais. Padre Ivan Rupnik, Marco Ivan Rupnik, é um esloveno. Esloveno. Ele mora em Roma. Ele tem um centro de arte espiritual chamado Centro Alete. Ele trabalha em comunhão com 14 artistas de diversos países, porque ele fala que o cristianismo ele tem que ser vivido em comunhão, né? A nossa igreja não é um edifício físico, ela é a comunhão dos fiéis, dos cristãos. O Pantocrator, Cristo, nas igrejas, ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então, tudo tem um significado. Padre Marco Ivan Rupnik trabalha em comunhão com 14 artistas por causa disso. Ele faz o desenho e depois, por exemplo, eu tive a graça de estar o ano passado no Centro Alete. Ele tem um galpão grande, então um artista faz o rosto, outro faz as mãos, outro faz as vestes, outro faz o entorno e depois eles juntam, porque é isso que é a igreja, né? É a arte mostrando o que é a igreja, o que vai ser a nossa Jerusalém celeste, quer dizer, ele já mostra isso. E por que esse artista é tão importante? Primeiro, ele começou fazendo uma coisa muito importante, que foi a Capela Redemptoris Mater, a convite do Santo Papa São João Paulo II. Tem uma história linda dessa capela, não sei se cabe aqui contar. E ele achou que ele foi chamado pelo Papa, ele era artista, mas ele fez em mosaico lá no Vaticano. No Vaticano, certo. Então, é uma capela muito importante, porque o Papa João Paulo II foi fazer aniversário de padre, como fala? Pontificado? Não,
Não, de ser sacerdote. Sacerdócio. Tá. Isso. E ele ganhou um valor muito grande dos cardeais. Falaram, isso é um presente para o senhor faz o que o senhor quiser. Ele falou assim, vou deixar uma capela. E ele gostava muito de arte. Então ele chamou esse artista e falou assim, faça em mosaico. Ele falou, mas eu nunca fiz mosaico. O Papa falou, faça em mosaico. Quem que vai discutir com o Papa? Ninguém discute, faz. Ousado. E ele fez. E ele falou, terminei a obra agora, chega, né? Já fiz a minha missão. Ele falou, não, o Papa foi profético, falou, você está começando. E ele já fez mais de 200 obras pelo mundo inteiro, tem na Austrália, tem nos Estados Unidos, tem na Europa toda, tem no Brasil, Castanhal, a Diocese de Castanhal é do Cláudio Pasto, já tem um centro de arte espiritual em Castanhal, chama Amacom. E agora ele vai fazer a Aparecida. A Basílica de Aparecida, inclusive, já tem, por exemplo, 12 mulheres retratadas lá, não é isso? Ao lado do Pantocrator. Tá Não, aparecendo acho que inclusive mais, aí. é. Esta é uma obra de Cláudio. Essas não estão lá. Essas não são do Antigo Testamento. São do Antigo Testamento. Eva, Sara, Rebeca, Lia, Raquel, Miriam, Débora, Ruth, Ana, Abigail, Judite e Esther. Sim. Tá. São várias mulheres ao longo da história da igreja. Então. Tá. Isso se encontra na Basílica de Aparecida. De Aparecida. Do lado esquerdo tem as mulheres do século XX, direito do Antigo Testamento. Ok. Não, das Escrituras, desculpa, não do Antigo Testamento, das Escrituras. E a primeira que aparece é a Maria Madalena. Mais uma vez mostrando a importância dela. A importância dela. E tem as santas, né? Tem até Santa Edith Stein, tem Santa Teresa de Ávila, tem as santas mulheres, né? E quantas... Não deu tempo, né, de colocar, por exemplo, as santas mais recentes nossas, né? A Irmã Dulce, por exemplo. Linda Irmã Dulce. É? Nossa. Depois pode... Tem uma citação bíblica. Eu ainda quero saber sobre aquela mulher também que se aproxima de Jesus e diz a história bíblica que ela estava há 12 anos sangrando. Há muitos anos ela sangrava. Só que antes disso, o Natanzinho, vê se tem aquele texto do livro de Juízes. Débora, que era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Débora é uma mulher forte, né, assim, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento a gente começa pelas matriarcas, né? Sara, Rebeca, Raquel. Veja a importância da mulher, do homem e da mulher, porque como é que Deus realiza o plano dele? Através das gerações. Então, se não tiver o casamento, a união do homem e da mulher, não teria salvação. Então, quem que é mais importante, o homem ou a mulher? Será que tem isso? Certamente não, né? Quer dizer, se não tiverem os dois juntos... inventando umas coisas ao longo se não da tiverem história, os dois juntos, não vai ter salvação. Agora, é só pegar o livro do Gênesis, né? Exato. Colocado um ao lado do outro. Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo um estudo do capítulo 3 do livro do Gênesis, para entender a queda. Se você não entende a queda, você não entende o nosso resgate, a nossa salvação. A queda não ficou um pouquinho assim marcado na história como sendo uma coisa um pouco da mulher? Ela um pouco culpada na situação? Ficou. Ficou? Então, peraí. Ó, a minha produção está dizendo, Dalcides, já estamos com não sei quanto tempo de entrevista. Gente, um programa diferente e um programa que caiu toda a nossa pauta, porque a gente está com uma oportunidade única, é uma oportunidade muito especial. E por isso que eu quero, nesse momento, antes de voltar a essa pergunta, né, sobre a queda, eu queria fazer, nesse momento, aquela nossa parte da novena, São Judas. Afinal de contas, a gente está próximo dessa grande festa.
É uma festa muito especial mesmo, não é? Mas eu queria nesse momento pedir para que você que está em casa, para um pouquinho as coisas que você está fazendo. Acalma esse coração aí agitado com mil coisas, né? Pede a São Judas. São Judas Tadeu. Estamos prestes a celebrar a grande festa. E por isso eu venho pedir a proteção nesse 6º dia da nossa novena. Ajuda-nos a ficarmos atentos à grande mensagem de Cristo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. São Judas, eu peço com todos aqueles que nesta madrugada rezam comigo nesse 6º dia. Cuida de mim, cuida da minha família, cuida das minhas necessidades. Diga isso. Peça a intercessão desse grande santo, das causas que muitas vezes parecem impossíveis. Eu digo parecem porque aos olhos de Deus nada é impossível. Volto a dizer, você que está rezando comigo, peça qual é a graça que você mais necessita. Nesse momento de paz, de serenidade, São Judas Tadeu, vem em meu socorro. Alcança minha graça que eu peço nesse momento. Eu prometo lembrar-me da tua presença ao longo da minha vida e a espalhar esta devoção. São Judas Tadeu, roga por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ela queria ver Jesus, tocar seu manto e ser curada. Há tanto tempo ela sofria, ela sangrava, ela sabia que jamais esse sangue estancaria. Como ferida desatada num coração que perde tudo, na dor de nunca ser amada. E Jesus olhou para ela com ternura, então lhe disse: coragem, minha filha, tua fé te salvou. Coragem, minha filha, tua fé te salvou. Eu acho tão interessante os detalhes da Bíblia, né? E você que é uma grande estudiosa, né? Mas imagina uma mulher, 2000 anos atrás, morrendo de medo, toca nas vestes de Jesus e, sem dizer nada,
E Jesus sente, tem a sensibilidade de perceber que alguma coisa ali aconteceu. Passados 2000 anos, qual seria assim uma interpretação que a gente poderia atualizar, trazer para os nossos dias de um texto como esse, por exemplo? Eu acho que ele fala, né? A tua fé te curou, a tua fé, entre aspas, te salvou também. A gente volta novamente àquela história do não precisar ser bravo, ser uma pessoa que faça muitas coisas. Basta a gente seguir o caminho do amor. Porque se você, a pessoa que quer realmente chegar, ser salva, ela tem que entender que é Ele que vem nos resgatar, é Ele, o Cristo. A gente só tem que aderir, a gente só tem que acolher esse amor. E essa mulher, ela tem um ato concreto, ela toca nele, porque ela teve essa possibilidade, ela teve. Mas a gente hoje pode ver o Cristo no outro, né? Por isso a comunhão, a religião católica não é uma religião eu e meu Jesus, de jeito nenhum. Eu tenho que ver Jesus no outro. Então, não adianta eu ficar só rezando sozinha e pensando e me afastando e depois mandando algumas coisas. Eu faço isso para a creche, para o orfanato, para o hospital. Não, é válido, com certeza é válido. Mas se você não tem uma ação com o outro, será que esse amor tem que ser concretizado? Essa palavra, ela teve um ato concreto. O amor é algo concreto, que a gente vive, a gente se dá. Ele tem a dimensão do sacrifício, que é a cruz, mas tem a dimensão da alegria, que é o Espírito Santo, é o resultado daquele sacrifício. A gente está quase indo para a última parte, mas eu não queria que você fosse embora sem me ajudar a entender a questão de Eva. Eu falei assim, olha, muitas vezes a culpa recaiu sobre ela. Tanto assim que é comum a gente falar, já começou lá no passado, né? Eva que induziu ao mal, ao erro. Então, eu vou dizer que acho que foi a má interpretação, inclusive, dos nossos irmãos judeus, né? Porque Jesus era judeu, Maria era judia, então é do povo hebreu, o povo escolhido. Porque como a serpente tentou Eva e Eva caiu na armadilha da serpente, ela ficou com a culpa. Mas vamos entender, eu tenho estudado muito isso. E eu estou numa fase que eu estou estudando os russos e os teólogos orientais junto aos padres da igreja. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz ao saber é o seguinte: Adão foi criado antes. E Deus deu a ele o poder de cuidar da natureza e ele que deu nome às coisas. Ele deu nome, isso é importante. Dar nome é uma coisa forte. Então, Adão, vamos dizer assim, ele já tinha uma experiência. Eva foi criada depois. Então, ela era mais nova ali e espiritualmente, ela não tinha experiência, vamos dizer, com a natureza que Adão tinha. Se a serpente, como era muito esperta, se ela tentasse Adão, como sabia quem ela era, provavelmente ia questioná-la. E a Eva, ela acolheu, falou, quer dizer que é assim? Porque ela fala uma coisa sobre Deus e a Eva fala, tá bom. A gente vê que ela não discute, né? Ela não coloca ela não questiona, ela aceita por causa disso. E também a serpente não queria, porque o que Eva veio fazer? Dar continuidade à obra de Deus, né? Que é a união e que ter mais homens. A gente sabe que o anjo caído, Lúcifer, né? Qual foi o problema dele com Deus? Deus falou, eu vou criar o homem, que seria a máxima criação dele, e vocês vão servir o homem. Ele falou, eu não vou servir o homem. Foi essa... Aí a rebelião. A rebelião dos anjos, essa é uma outra história. Bom, enfim, acho que muita gente sabe disso. Então, esse anjo se apropria da serpente
E a gente vê que a serpente, ela tem ela é dupla, porque ela tem uma coisa... Por quê? Ela é o veneno, vamos pensar em nós aqui. A serpente é o veneno, mas ela é a cura. Então, ela tem uma ambiguidade. Sim. E se pensar na nossa natureza, nós somos ambíguos também. Olha que interessante, nós temos essas duas coisas. Então, Eva, como ela era importante para Deus... conflito constante dentro da gente, exatamente. Nas escolhas que a gente vai fazendo dia a dia. Sabe como é o ícone da ressurreição na igreja, para os ortodoxos? Jesus não está subindo para o céu, ele não sobe, ele desce para o inferno e resgata pelo pulso Adão e Eva. Isso é muito forte. Veja, ele não esqueceu. Isso é muito interessante. Bom, Vilma, se eu te pedir para voltar ao nosso programa, você voltaria? Nossa, maior prazer. Gente, olha, vocês perceberam, hein? Todos os quadros que a gente havia pensado e tudo mais, íamos dar aconselhamento, fazer mensagens, isso era, os VTs, tudo caiu por terra. É encantador. Vilma, você é encantadora, é impressionante. Muito obrigada. E é outra coisa, né? Quando a gente realmente fala com quem é do ramo, né? Doutora em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica, professora no Museu de Arte Sacra de São Paulo, membro e conselheira da Academia Marial de Aparecida. Livros, O Cristo Pantocrator, que é este livro aqui, que vamos tocar nesse assunto também na próxima entrevista, Maria Madalena, e o outro livro é A Arte como Expressão da Vida Litúrgica. Eu queria fazer também um programa contigo, resgatando alguns textos bíblicos, para você nos ajudar com... arte. Com a arte, pode ser? Lógico. Vamos fazer? Nossa, é o que eu amo, né? Minha paixão. Tá aparecendo aí o site da Paulus, www.paulus.com.br. Obrigado a Paulus que nos trouxe a Vilma de Tomás. Gente, é realmente uma madrugada muito especial. Só tenho que te agradecer. Eu que muito, agradeço. muito, muito obrigado. Agradeço. Você volta? Ficou meio assim, sem término essa entrevista, porque é justamente essa a ideia. Eu estou aqui, eu queria saber, por exemplo, aquela mulher encurvada, por exemplo, que se encontra com Jesus. Tem algum simbolismo o fato de estar encurvada? Aquela mulher... Não, mas para um próximo programa, entendeu? Uma mulher que está encurvada e ela se encontra com Jesus. Ou então, nos primeiros séculos... A presença das mulheres nos primeiros séculos. Muito forte. Eu tenho 1000 perguntas. Pode ser? Última frase. O que é que fica de Maria Madalena para quem está descobrindo, assim como eu, tantas novidades, coisas novas aqui sobre Maria Madalena? Se Eva caiu naquela armadilha e aconteceu depois Adão, né? Porque também Adão aderiu. Vamos ver, olha o poder de Eva. Adão conhecia a serpente e Eva o convence a pegar. Então, olha a força da mulher, mostra a força da mulher. Maria Madalena, no jardim, é a mulher que resgata a humanidade, ela é a humanidade redimida. Eva e Adão, né, nossos pais, nos levaram ao pecado. Maria Madalena é a síntese da humanidade redimida. Nunca pensei sobre isso. É a primeira vez que alguém faz essa reflexão. Maria Madalena já é o símbolo da mulher redimida e do homem. Da humanidade. Novos, dessa humanidade nova. Nova Por criação. isso, talvez, a primeira a ter contato com Jesus ressuscitado. Exato. A vida nova, a vida que vence a morte. Exato. Nossa, nós vamos ter que fazer não só mais um, mas vários programas. Obrigado. A nova criação. Obrigado. Eu que agradeço. Posso ficar